amigos e amigas vigilantes em todo o Distrito Federal. A partir de agora você fica com mais uma edição do Jornal Olho Vivo, aqui pela TV Sindesv. A semana começou com os vigilantes que prestam serviço no Agapap em Taguatinga, pela empresa Visan, sendo obrigados a paralisarem suas atividades por conta da falta de pagamento. Isso mesmo, mais um capítulo da falta de respeito da empresa Visan para com a categoria dos vigilantes. A paralisação aconteceu na última segunda-feira, dia 16 de maio, e contou com o apoio dos diretores do Sindicato dos Vigilantes e do deputado Chico Vigilante, um incansável na luta pela categoria no DF. Estamos aqui junto com o Arley e com o Joseni para uma paralisação dos trabalhadores aqui do Hospital São Vicente de Paula. Hoje, dia 16 de maio, e até o momento os trabalhadores aqui estão sem salário. Continuaremos aqui até que o salário esteja na conta dos trabalhadores, porque juntos somos mais fortes. Os vigilantes que prestam serviço no Agapap, em Taguatinga, cobraram da empresa Visan o pagamento dos salários e demais benefícios dos trabalhadores. Foi um dia de intensa mobilização e, como o lema dos companheiros vigilantes é "Juntos somos mais fortes", o resultado não poderia ser diferente. Ao final do dia, os salários foram depositados na conta dos vigilantes. Parabéns à união da categoria e que resultou em mais uma vitória para os vigilantes no Distrito Federal. Temos acompanhado aqui no Olho Vivo o desenrolar dos inúmeros problemas que o vigilante que presta serviço no Centro Pop, localizado na 902 Sul, encontra para a realização do seu trabalho. Já mostramos aqui as péssimas condições que o local oferece, os riscos que o trabalhador corre a cada dia, desarmando durante as revistas de rotina as pessoas em condições de rua que frequentam o local. A fiscalização intensa do Sindesv no Centro Pop começa a surtir efeito. Muitas foram as denúncias sobre a falta de condição de trabalho. Uma delas mostrou o armário disponível para os vigilantes, todo arrombado e repleto de armas brancas recolhidas durante as revistas. Após receber o ofício do sindicato, através do presidente Paulo Quadros, o GDF se moveu e, nesta semana, enviou novos armários para os vigilantes guardarem seus pertences, conforme você vê nas imagens. O Sindesv-DF vai continuar cobrando as melhorias que ainda faltam e, principalmente, a licitação para aumentar o efetivo do local e de outros órgãos que estão em defasagem de vigilantes nos postos de serviço no âmbito da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Vale aqui um lembrete para você, amigo vigilante. Se o seu local de trabalho apresenta problemas, seja qual for, procure o Sindesv-DF e solicite uma fiscalização. Os nossos diretores vão acompanhar de perto e lutar por melhorias para a categoria. Anote aí o nosso telefone e fale com um de nossos atendentes, 3224-2052. Anotou? 3224-2052. E você pode participar do Jornal Olho Vivo. Grave um vídeo com o celular deitado, com a sua pergunta, com a sua dúvida, e toda a direção do sindicato terá o maior prazer em responder as suas dúvidas. Então faz assim, mande o seu vídeo para a nossa produção. Anote o WhatsApp, 619-9190-1947. 619-9190-1947. Participe! No quadro Você Sabia, fomos conversar com Moisés Alves, diretor do Sindesv-DF e um dos sindicalistas mais atuantes no Distrito Federal. Ele fala sobre uma conquista histórica e uma das maiores do trabalhador vigilante, a 12 por 36. E quando ela surgiu? Surgiu na primeira greve, 1979. Para mim foi uma das maiores conquistas da época. Por quê? Nós ganhávamos um salário, R$100, digamos assim. Algumas empresas pagavam R$100 acima do salário mínimo. Pagava, dava uma bonificação. Portanto, não era coisa obrigatória. E a partir da primeira greve,
que a gente teve também uma grande conquista, que primeiramente foi o piso salarial da categoria na época, né? A gente não tinha piso, tinha um salário mínimo. O sujeito não podia ganhar bem a menos que o salário mínimo, então eles davam aquela bonificaçãozinha e ficava por isso mesmo, né? E piso mesmo, que era bom, nós não tínhamos, e nós fomos adquirir o primeiro piso a partir da primeira greve, que foi em 1979, né? Portanto, a partir daí nós tivemos uma nova conquista, que foi a 12 por 36. Por quê? A 12 por 36, ela trouxe para a gente um novo ganho, porque a gente passou a ganhar dobrado, né? Foi o dobro do salário. A gente trabalhava 30 dias, digamos, 30 dias por mês, passamos a trabalhar 15. Portanto, né, nadamos de braçada, né? Foi para nós uma conquista histórica, né? E isso não foi só aqui em Brasília, porque ela foi estendida, né, ao longo do tempo para os demais estados, para outras categorias, foi migrando para outras categorias, né? Portanto, foi realmente, assim, de fato, assim, uma conquista maravilhosa para nós, né? Porque abriu o leque para vir outras cláusulas importantes, nós passou a ter tempo, todo mundo queria trabalhar de vigilante a partir daí, porque passou a ser a categoria que teve assim, uma situação vantajosa, né, com a questão também da escala de trabalho. Nós trabalhávamos de segunda a segunda. Naquele meio tempo, ali o patrão escolhia o dia de você folgar. Ele que escolhia o dia de você folgar, não era a gente que escolhia. A gente não tinha dia. Coisa mais difícil a gente folgar um sábado ou um domingo, né, ou um feriado, sei lá. Não, portanto, quer dizer, até aí nós fomos beneficiados, porque a partir do momento nós passamos a ter direito de folgar um sábado ou um domingo, né, mesmo trabalhando nessa escala louca de 6 por 1, porque muitos continuaram a trabalhar 6 por 1, mas continuaram com a remuneração dobrada, né? Portanto, nós tivemos como se fôssemos 2 reajustes, né, no mesmo ano, né, com a criação do teto, do nosso piso salarial, aliás, e com a dobra na escala, né? Passamos a trabalhar remunerado praticamente 2 vezes, né? Porque o quantitativo de vigilante era muito pequeno na época, e quem formávamos nós era o pessoal da escola de polícia, né? O pessoal da CIPO. E aí eles também tinham uma demanda pequena. Foi a partir de 1983 que começou surgir as formações em massa através das academias, né? As academias começou a surgir exatamente nessa época, né? Então, portanto, aí começou a jogar muita mão de obra no mercado e para inverter essa situação aí para eles, né? Para nós era muito bom, né? A gente não faltava emprego, era excelente. Aí eles começaram a mudar essa dinâmica aí através da demanda, né, de trabalhadores. Outras categorias de trabalhadores, né, adotaram, né, essa escala, né? Hoje, os bombeiros, inclusive através da lei 12.901, já é lei, né? Já tem como lei lá, eles adotaram como lei a escala 12 por 36. Né? E vem outras categorias, eletricista, pessoal da saúde também adota hoje, outras e outras categorias adotam. E nós fomos os pioneiros, né, nessa conquista, né? Portanto, ela não trouxe só benefício para nós, não, trouxe benefício também para as outras categorias. Dentro da nossa categoria, assim, mais para frente também foi da mesma forma, né? Os sindicatos dos estados também começaram a adotar, começaram a dar certo e começaram a colocar também nas suas convenções coletivas, né? Portanto, né, ela passou a ser tão benéfica para nós quanto para os demais trabalhadores, né? Foi muito importante mesmo, né? A gente tem nós como os verdadeiros pioneiros, né, nessa conquista. O vigilante, assim como ele adota a Bíblia como seu livro espiritual, né, ele também tem que adotar a sua convenção coletiva para o seu dia a dia, para ele ter conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres também. Lá com os direitos, com os deveres, mas nós temos mais direitos que deveres. Portanto, é muito bom que o vigilante se intere disso aí,
tem a convenção no portal do Ministério do Trabalho, tem no site do sindicato, tem não só a convenção atual, como tem as outras convenções. Portanto, é muito bom que o vigilante se intere disso. Eu sei que hoje tem muitos vigilantes que gostam de estar inteirado do assunto, alguns conseguem já saber bastante do que consta lá na sua convenção coletiva e, portanto, isso tem de fundamental importância, né, que ele fique sabendo dos seus verdadeiros direitos que consta lá na Convenção Coletiva de Trabalho. Que grande conquista, hein? E a cada semana aqui no Jornal Olho Vivo você confere no quadro Você Sabia? Informações bem interessantes sobre o dia a dia dos vigilantes e os seus direitos. Muitas são as dúvidas do trabalhador vigilante quando ele necessita realizar perícia junto ao INSS. E é por esse motivo que fomos conversar com o Dr. Sérgio Marinho, advogado do Sindesv-DF. Perícia inicial do INSS é a partir do momento em que o trabalhador está incapacitado, né, e afastado por mais de 16 dias. Só o que acontece? Às vezes a empresa ela só faz um requerimento e o trabalhador ele fica na dúvida se aquele requerimento já é a entrada para poder ser designada a perícia. E não é dessa forma. Esse requerimento, o vigilante que tem que entrar no site do INSS para poder agendar essa perícia médica. No entanto, muitos vigilantes chegam e informam que tentaram e não conseguiram. Vocês podem vir diretamente ao sindicato, por quê? Porque no sindicato a gente dá entrada no meu INSS, né? Vamos dar assim um exemplo de uma dificuldade que o vigilante tem. Para dar entrada no meu INSS, geralmente, né, a gente no dia a dia utiliza o Google Chrome até para acessar qualquer site. Só que para dar entrada no auxílio-doença a gente não pode utilizar o Google Chrome. A gente tem que utilizar o Mozilla Firefox. Então, quer dizer, você imagina a dificuldade que ninguém informa isso. Na própria central, né, do telefone 135, o trabalhador tem que usar um outro navegador, né? E por isso que cria dificuldade. Chegando aqui, trazendo os relatórios, atestados, os documentos pessoais, o número do PIS, que a gente dá entrada aqui e você não vai precisar de forma alguma, né, você mesmo dá entrada, certo? Agora, e tem outra coisa, às vezes a gente dá entrada, né, pela essa greve do INSS, pela dificuldade, tanta gente, né, estão adoecendo, o que acontece? Você consegue um atestado médico, vamos colocar assim, de 30 dias, né? E aí, no caso, o INSS só vai agendar essa perícia, no meu INSS é agendado mais de 30 dias, daqui a 60 dias, infelizmente acontece. E na realidade, quando for designada essa perícia, o perito do INSS, ele exige um novo atestado médico atualizado, não só desses dias que você ficou incapacitado, ele exige até a data da perícia. E pela demora dessa perícia, muitas vezes o trabalhador já está até apto ao trabalho. Então o que a gente orienta? Quando acontecer isso, né, caso o trabalhador, né, não tenha um novo atestado, que por, né, orientação é importante ter esse atestado atualizado, mas nenhum profissional médico vai dar um atestado em que o trabalhador ele já está apto. Então compareça a perícia com esse laudo, com esse relatório que tem em mãos, e caso seja negado, né, que o advogado ele só pode, nesse caso, entrar com uma ação após exaurir os meios administrativos. E aí a gente vai e entra com o processo judicial. Ah, Sérgio, eu posso trabalhar? Nesse caso, depois da perícia, você estando apto, eu oriento o trabalhador retornar ao trabalho e a gente só pede os dias em que ele realmente deixou de receber pelo INSS. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é que muitos trabalhadores chegam aqui para dar entrada no meu INSS, no auxílio, numa incapacidade temporária, em que no atestado não tem o CID. E sem o CID, que é a classificação internacional da doença, o perito ele vai indeferir o benefício. E sem o CID, né, até judicialmente fica difícil, porque tem que ter, tá? Tem que ter essa classificação da doença. Então, quando vocês comparecerem a um consultório médico, a um hospital, verifica se, além dos dias que o médico lhe deu incapacidade, também ele coloque em relação ao CID da doença. Perfeito?
Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à perícia, em relação aos documentos necessários para dar entrada, vocês podem nos procurar aqui no sindicato, que a gente vai estar ao dispor aqui de 7 às 5 horas da tarde, beleza? Na nossa última edição, mostramos a visita que os diretores do Sindesv-DF fizeram ao Centro Administrativo do Distrito Federal, que fica em Taguatinga. Vigilantes que trabalham no local, pasmem, sofrem até com a falta de água para beberem. Após a visita dos diretores do sindicato, o fiscal do contrato garantiu que até o final da semana passada a situação seria resolvida. Bem atentos ao problema, nossos diretores do Sindesv voltaram ao local para verificarem se as promessas foram cumpridas. Bebedouros novinhos, geladeiras, mesas com cadeiras e armários. Um refeitório amplo e todo equipado, atendendo à solicitação feita pelo sindicato, através do presidente Paulo Quadros. Fica um agradecimento aos gestores do contrato junto ao GDF pela sensibilidade no acolhimento dessas demandas, oferecendo condições dignas de trabalho aos nossos vigilantes. Parabéns à direção do Sindesv-DF e aos gestores do contrato junto ao GDF, que proporcionaram uma nova condição para os trabalhadores que cuidam do centro administrativo em Taguatinga. Juntos somos mais fortes. Termina aqui mais uma edição do Jornal Olho Vivo. Acesse as redes sociais do Sindesv-DF e fique sempre por dentro do dia a dia do vigilante do Distrito Federal. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Ative o sininho e não perca nenhuma edição do Olho Vivo. Uma ótima semana e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.